Meus irmãos, eu não sei nem apresentar o pastor Elton. Mais de 40 anos missionário da nossa Junta de Missões Mundiais. Começou no Paraguai, foi para os Açores, depois para Braga, em Portugal, depois para a Espanha. E aí você diz assim, agora ele está aposentado, né? Não, ele está indo pastorear uma igreja hispana nos Estados Unidos. Então, isso é energia celestial. Eu estou pedindo um pouco, eu fico toda hora colocando a mão nele para ver se passa por osmose alguma unção, alguma coisa dessa, né, Gustavo? A gente precisa. Pastor Elton é uma bênção, irmãos. Um homem de Deus. Eu sei que hoje às 9 horas, talvez aqui tenhamos pessoas que foram ovelhas do pastor Elton, lá em Moça Bonita, onde ele pastoreou, e tem sido algo especial. Pastor Elton fala com a vida. Quinta-feira, falando ao grupo do Celebrando, no culto que tivemos. Sexta-feira, em nossa vigília, foi maravilhosa. Sábado, ontem, ele e irmã Miriam, que está aqui, tiveram um encontro com a nossa juventude marcante. Quando acabou aquele encontro, pastor Elton e irmã Miriam, cercados por dezenas de jovens e adolescentes, interessados na obra missionária. Foi algo especialíssimo. Hoje nos abençoou com uma aula sobre oração às 9. E eu tenho certeza que será assim neste culto. Eu pediria à irmã Miriam, se pudesse ficar em pé. Ela é a esposa do pastor Elton e companheira há mais de 50 anos. Vamos receber o pastor Elton com alegria, igreja? Ok. É bom ter um amigo, né? Porque pelo menos ele diz certas coisas que a gente fica até preocupado se é verdade. Mas é uma alegria e um gozo muito grande estar com os irmãos aqui outra vez. Já faz anos que estivemos aqui e sugerimos a ideia do trabalho para missões, porque minha esposa e eu estamos no ministério faz só 53 anos. Então, neste tempo, nós já passamos por várias coisas, mas uma das coisas que temos no nosso coração é a gratidão a Deus, porque em nenhum momento, eu vou usar uma expressão mais carregada todavia, em nenhum momento Deus nos deixou em qualquer circunstância. Só bênçãos, somente bênçãos. E eu tinha os meus 16 anos, eu não sei se contei hoje pela manhã, mas eu tinha os meus 16 anos, quando eu vivi aquele momento histórico aqui no Brasil, do chamado Grupo da Renovação Espiritual, no ano 60 a 64. E naquele tempo eu era o presidente dos adolescentes da União de Intermediários. E um dia eu estava na minha casa e falei para o meu irmão mais novo que eu, que é pastor também, foi advogado 45 anos, mas faz uns 20 anos que é pastor. Finalmente entendeu que Deus o queria no ministério. E ele me perguntou, Tito, o meu apodo em casa era Tito, né? Hein? O apelido. Então ele disse, Tito, que filme nós vamos assistir hoje? Eu falei, não, hoje eu vou à igreja. Ele disse, a igreja? Eu falei, a igreja. Aí naquela quarta-feira ele me acompanhou, não é? E fomos os dois para a igreja. E foi o dia que somente nós, os adolescentes, entramos no momento da oração para orarmos sozinhos, não tinha nenhum adulto. E quando dobramos os nossos joelhos, começamos a orar, e o Espírito Santo teve liberdade de ação. E de repente começamos a chorar, a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, etc. E foi um momento muito especial na nossa vida.
Eu já era mais velho, já tinha 16 anos. E então, a partir daí, eu fiz um voto a Deus. Comecei a orar todas as madrugadas, pedindo a Deus uma esposa segundo o coração dele, que ele salvasse os meus filhos e que ele os chamasse para o ministério. Eu não tinha esposa ainda, né? Mas orando a Deus já naquele tempo. E então Deus, pouco a pouco, foi me fazendo aproximar do seminário aqui de Curitiba. E finalmente conheci esta jovem, que era jovenzinha realmente. Naquele tempo eu ia lá no seminário para dar aulas de matemática para os alunos que tinham problemas de matemática. Eu tinha aprendido que 2 mais 2 sempre é 5, né? Quando a conta está errada. E então, ali estivemos, a conheci e pouco a pouco fomos nos aproximando. Mas a conheci, mas não falei com ela. Como eu era o presidente dos jovens da nossa igreja, da primeira igreja de Curitiba, uma das nossas uniões de mocidade, e trabalhava também com a Convenção Batista Paranaense, como líder dos jovens do Paraná. Então, um dia eu estava conversando com alguém, ela passou por mim assim, e eu a vi e falei: você vai estar aonde? Sentar aonde aqui no templo? Ela disse: eu vou sentar na galeria. Eu falei: então guarda lá que eu vou conversar com você um pouquinho, na hora do culto. E realmente conversamos um pouquinho e está aí até hoje comigo. Eu acho que eu fiz a coisa bem feita. E Deus nos tem abençoado. Deus nos deu 4 filhos, só 4. São 4 pastores. O mais velho é pastor em Sevilha. O mais novo é pastor em Portugal. O terceiro é pastor em Moçambique. A filha é ministra de música nos Estados Unidos. Nós temos os netos, que são 12 implicados no ministério. Nasceu a nossa bisneta. E eu estou orando por ela já faz 8 anos, todas as madrugadas. Mas ela tem 7 meses. E eu olho na fotografia e digo assim: minha filha, você não vai ter muitas alternativas. Já estou orando por você há 8 anos para que Deus te chame para o ministério e te ponha no ministério. Eu aprendi que nós podemos orar pelos nossos com muita antecedência. E Deus atende às nossas orações. Deus tem sido gracioso, misericordioso e tem nos dado o privilégio de realizar aquilo que Ele quer que nós realizemos. Se você tem algum assunto com a sua família, tem algum filho com mais ou menos problemas, tem alguma divergência dentro do seu lar, eu vou te dar a receita hoje que você já conhece. Eu só vou repetir. O segredo para uma vida feliz como família e como marido, como mulher, é esse: joelho no chão e boca no pó. Joelho no chão e boca no pó. Isto significa humilhação diante de Deus. Entender o senhorio de Jesus, a grandiosidade do nosso Pai, respeitá-lo de verdade e clamar pela nossa família. E nós teremos a resposta. Não há a menor dúvida. Deus ouve as nossas orações. Você não precisa viver uma vida cristã angustiada. Não precisa viver sofrendo. Você pode viver feliz, porque esse é o projeto de Deus para os seus filhos. Então, joelho no chão e boca no pó. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Já falamos no primeiro culto
e vamos repetir aqui agora. Se você quiser começar isto. Esse é o texto que nós vamos utilizar. Vamos utilizar este texto para que possamos entender aquilo que queremos transmitir. Estou prejudicando alguém aqui, estando nessa posição? Não. Então tá. Orai sem cessar. Filipenses 5:17. Nós, quando aprendemos realmente a orar, temos um gozo, uma alegria permanente, porque Deus ouve as nossas orações. É impressionante algumas coisas que aparentemente eram tão difíceis de acontecer, mas tudo acontece com o joelho no chão e a boca no pó. O segredo e o dinamis que temos para mover o coração de Deus é isto: joelho no chão e boca no pó. Por quê? Porque reconhecemos a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. Quem somos nós outros para conversar e para pedir alguma coisa ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Mas somos seus filhos. Ele nos transformou em seus filhos e agora nós temos acesso direto ao nosso Pai. Perdoe-me por alguma vez soltar uma palavra em espanhol, que estamos há muitos anos fora do Brasil, na verdade há 47 anos que estamos fora do Brasil, vivendo aqui e ali, etc. E então podemos ser traicionados ou traídos pela memória e usados. É uma pena que um velho chega a essa situação. Muito bem. Nós vamos trabalhar hoje a importância da oração na vida dos filhos de Deus. Nós estamos tratando de uma conversação com o papai. Nós estamos tratando de uma conversação que Deus nos dá o privilégio de ser seus filhos e quer cuidar de nós individualmente. Aqui temos tantas pessoas nesta manhã, mas o seu pai é o meu. Você tem a mesma intimidade que eu tenho. Você entra na sala do trono da graça como um indivíduo e ele vai te tratar como um indivíduo, para que você possa conversar com ele segundo as suas necessidades. Esta é uma realidade. Por isto, vamos tratar hoje da importância da oração na vida dos filhos de Deus. É o exemplo de Jesus. Jesus, e quando estava com seus discípulos, de repente, um momento qualquer, ele se apartou do grupo dos seus discípulos e começou a orar. Então, ele aqui diz, e ele se apartou deles a uma distância de um tiro de pedra, posto de joelhos, orou dizendo. Posto de joelhos, orou dizendo. Hoje eu gostaria de ressaltar um pouco a importância dos joelhos na nossa vida. Ele nos deu 2. E é uma maravilha, porque podemos instrumentalizá-los para conversar com o nosso Pai e mover o coração de Deus. O texto de Salmos, capítulo 2:8 diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Pede-me e eu te darei. Não há nenhuma condicional aqui. A única condicional é pede-me e eu te darei. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo precisa urgentemente de Jesus. E nós temos, esses dias atrás, eu estava pensando e consultando, etc., e cheguei à conclusão de que há 3.000 milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. 3 bilhões, né, em português. 3 bilhões de pessoas. E nós estamos muitas vezes preocupados que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas Jesus não vai voltar enquanto o mundo não for evangelizado. Eu tenho pressa e tenho feito a minha parte, mas esta é a verdade. 3.000 milhões de pessoas. Isto é, o que eu vou passar é algo assim fascinante, mas eu não vou explicar muito detalhes, só para que nós outros possamos ver aquilo que acontece
na nossa vida agora mesmo. Por exemplo, quando eu vejo o universo, olha o tamanho da Terra com relação a Vênus, a relação a Plutão, a Terra parece ser muito grande, não é? Agora vamos para Júpiter, Saturno, a Terra já está ali pequenina em relação a Júpiter. Aí, de repente, vamos um pouquinho mais para frente, o Sol ainda é milhares de vezes maior do que a Terra. A Terra é aquele pontinho preto que não cabe nada, que não cabe ninguém ali. Mas ali dentro tem mais ou menos 7 mil milhões de pessoas que realmente precisam e vivem aqui neste mundo. Creio que com isto já podemos avaliar a importância do ser humano. Deus mandou o seu Filho dos céus à terra para salvar as pessoas que aceitam a Jesus. No entanto, além do nosso Sol, há muito mais ainda. Ainda que sejamos ínfimas criaturas com relação à grandiosidade do universo, ainda que sejamos, temos o privilégio de dialogar, somos os únicos que temos o privilégio de dialogar com o Criador. Nós conversamos com Ele face a face. É interessante. Temos à nossa disposição esse instrumento, que é a oração. É a oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar e queremos conversar com o nosso Pai, então Ele está à nossa disposição. A mim me impressiona como o Deus eterno me recebe no seu gabinete e conversa comigo cara a cara e me diz o que eu tenho que fazer e te diz o que você tem que fazer, o Senhor do mundo e do cosmos. A oração é um instrumento que o ser humano tem à sua disposição para mover o coração de Deus. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter cultura, não adianta você ter isso ou aquilo outro. O que realmente conta é a sua oração para mover o coração de Deus. Eu conheço pessoas que realmente são de oração e são bênçãos e realizam uma extraordinária obra no nome do Senhor. A oração é conversa com Deus. Mas uma conversa tão inflamada, tão direta, tão inflamada e tão convincente que realmente, inclusive, consegue mudar os seus desígnios. Isso, quando escrevi esse pensamento, eu estava de joelhos e pensando, impressionante, eu estou aqui de joelhos e posso, com os meus joelhos no chão e a boca no pó, mudar os desígnios de Deus pela força dos joelhos. E Deus muda. E Deus muda. Nós vivemos isto muitas vezes. Ninguém precisa pensar que não, porque você tem um Pai que está atento às suas necessidades e às suas orações. Essa é a maravilha. Nós temos a história de Abraão, por exemplo, que intercedeu por Sodoma e Gomorra, e o Senhor disse, bom, se houver 10, eu não vou destruir, mas não tinha 10. Aí Abraão ficou avergonçado, ou ficou envergonhado, e então deixou o lugar. Mas Ezequias, na sua doença, estava destinado a morrer naquele tempo. De repente Deus deu-lhe muitos anos, alguns anos mais. Força da oração. A oração é o amor em ação, de joelhos. A intercessão é o amor apaixonado em ação e de joelhos. Quando você ora, você fala sobre você comenta sobre a sua vida, você está preocupado com a sua vida pessoal. É a oração, você conversando cara a cara com o Senhor. Mas quando você intercede, a intercessão é quando você se apresenta diante de Deus e ora e pede a Deus por outras pessoas. O meu momento de intercessão durante muitos anos foi a salvação dos meus filhos, o chamado dos meus filhos e a bênção que Deus nos tinha dado foi isso, essa oração intercessória como pai e como amigo. Então, a oração, você fala com Deus por você mesmo. A intercessão, você
se coloca no lugar de outra pessoa e pede a Deus as bênçãos sobre essas pessoas. Orar é entrar no seio de Deus e descobrir os seus desejos, os seus projetos, as suas determinações para a nossa vida. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu estava precisando entender porque tinha que fazer algo muito especial, e então ele me disse que orar é isso, é entrar no seio de Deus, e então poder solucionar todos os problemas que temos. Ele vai atender os nossos pedidos e as nossas orações. Orar. Outra coisa interessante que o Senhor me diz, orar é expor-se diante de Deus. É abrir-lhe a porta da nossa vida para que Ele possa fazer um exame da nossa própria vida. Ninguém vai ficar em paz quando começa a orar, quando se expõe diante de Deus. Ele vai realmente mover e mostrar o que nós precisamos fazer. Então, orar é expor-se diante de Deus, é abrir-lhe a porta da alma e permitir-lhe um exame da nossa vida íntima. Por quê? Porque diante de Deus não conseguimos esconder nada. Não vale a pena. Escondemos das pessoas, mas não escondemos de Deus. A oração é audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Eu estava vendo um documento, uma película, e de repente entrou o presidente Kennedy, estava atendendo algumas pessoas, e ninguém podia entrar no seu gabinete naquele momento, porque ele estava ocupado com outras pessoas. De repente alguém abriu a porta e entrou, passou por debaixo da mesa do presidente e sentou no seu colo e ficou ali. E então me deu esse pensamento. Audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Ele estava no colo do papai, e é assim que fazemos. Nós podemos chegar e entrar na sala do trono da graça e sentar no colo do papai, e estar rabiscando, não é? fazendo desenhos, etc. Mas estamos ali seguros no lugar em que estamos. Outra coisa, nós temos o exemplo dos discípulos de Jesus. Eles lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Não pediram um carro daquela época, não pediram dinheiro, não pediram saúde, não pediram nada. Simplesmente disseram: Pai, ensina-nos a orar. O resto, deixa conosco. E o que Jesus fez? Ensinou-os a orar. Então, se você aprende a orar e realmente caminha em oração, você se torna um homem, uma mulher mais que vencedora e desfruta da vida cristã, porque Deus consola os nossos corações e abençoa-nos e dá-nos alegria para viver. Senhor, ensina-nos a orar. Eles não lhe pediram uma vida cômoda para eles e para os seus familiares. Não lhe pediram que os livrasse das perseguições, da morte. Não pediram isto. O que eles lhe pediram foi: ensina-nos a orar. E deixa conosco o resto, Senhor. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Pelo menos entendendo que nós, em Cristo, e de joelhos no chão, com a boca no pó, somos mais que vencedores. Não somos vencedores. Não há problema no mundo que não seja solucionado quando caminhamos de joelhos diante de Deus. Nós, no campo missionário, passamos por muitos momentos difíceis e por momentos perigosos, mas nunca tememos a nada, porque sabíamos que Deus estava conosco. O Senhor estando conosco, somos mais que vencedores. Alguns pensamentos que não são meus, mas eu os encontrei e os coloquei aqui. A principal preocupação do diabo é evitar que os crentes orem. A ele não lhe preocupa os estudos sobre a oração,
não lhe preocupa, as obras práticas religiosas não vêm aqui, não vêm acompanhado da oração. Ele ri do nosso esforço, menospreza a nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Isso é o que o diabo faz. O diabo dá risada muitas vezes dos filhos de Deus, porque não estão realmente segundo o coração do Senhor. Um dia sem oração é um dia sem bênção. Uma vida sem oração é uma vida sem poder. Quando você não tem a autoridade espiritual, quando você perde o controle da sua família, do seu trabalho, da sua vida em geral, é porque está faltando alguma coisa. Alguma coisa. E a solução é a oração. Muitos creem no poder da oração e gostam de ouvir falar desse poder da oração, mas poucos oram. Nós estamos diante de grandes desafios no mundo inteiro. Sabem, queridos, eu, você e todos e cada um de nós somos responsáveis por alcançar o mundo com a mensagem de Jesus. Não somos responsáveis por salvar o mundo, somos responsáveis por evangelizar o mundo, para chegar até onde seja possível. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso nós temos as missões, por isso nós buscamos os recursos, para que o mundo conheça a Jesus Cristo. Só somos onipotentes quando estamos de joelhos. Isso o Senhor me disse ao coração. Só somos onipotentes quando estamos de joelhos diante de Deus. Aí o diabo não pode te atacar, porque você está diante do Deus eterno. Por que devemos orar? Porque não temos outra alternativa válida para alcançar e expandir o reino de Deus no mundo. Porque este ministério pode ser desenvolvido a tempo completo, sem necessidade de interrupção. O ministério da oração, você pode, quando está no ônibus, quando está no carro, quando está na igreja, quando está no seu trabalho, quando está em todos os lugares, você pode exercer esse ministério da oração, ministério da intercessão. Porque você pode estar trabalhando e orando ao Senhor, e é verdade. O intercessor pode estar em casa, no seu trabalho, na escola, na rua, no hospital, na prisão e seguir orando. Essa é uma verdade. Porque o intercessor vai primeiro e chega mais longe e abre o caminho para os missionários que vêm atrás. Existem pessoas lá no Iraque que estão orando, pedindo a Deus missionários. Nós já temos informações disto. Já estão orando. Sabe o que vai acontecer? Os nossos missionários vão entrar no Iraque, vão entrar na Coreia do Norte, que agora acabou de fechar ainda mais e perseguir os cristãos. Mas vamos entrar lá, não há dúvida. Porque Deus vai mandar-os ali, porque estamos intercedendo por isto. Já sabemos que muitos países são totalmente fechados à oração, mas não à intercessão. Porque a intercessão você pode desenvolvê-la dentro da sua casa como oração também, mas pode desenvolvê-la dentro da sua casa, desenvolvê-la também no seu trabalho e etc. Para o intercessor não existem barreiras, porque o seu trabalho produz frutos constantemente, frutos permanentes. Eu estou andando um pouquinho mais depressa por causa da nossa hora. Quais são os obstáculos da oração? Quais são os obstáculos? Os mais comuns são os que eu estou apresentando-lhes agora. Primeiro, uma linguagem enganosa, fraudulenta. É quando nós criamos hábitos de dizer as mentirinhas, não é? Conversando com as pessoas, etc. Então, a linguagem enganosa, ela prejudica a nossa relação com Deus. Também os pecados não confessados. Nós podemos viver uma vida aparentemente santa e pura, mas na verdade sabemos que temos os nossos erros e as nossas desviações dos projetos de Deus para a nossa própria vida. E outra coisa é a falta de perdão.
Muitas vezes há problemas dentro de casa, confusão marido e mulher, pais e filhos, etc. E enquanto não se perdoam, não poderão ser instrumentalizados por Deus. O perdão que devemos dar aos demais é precioso para os olhos do Senhor. Então, falta de perdão. E aí nós não temos aquilo que nós precisamos. A falta de reconciliação com os nossos irmãos ofendidos. Muitas vezes numa conversação qualquer ofendemos um irmão e deixamos para lá. Mas se você quer ter uma estreita relação com Deus, é preciso que você resolva essas coisas. Os resultados da oração e da intercessão. Quando o intercessor começa o seu trabalho, ainda que as portas estejam cerradas e tudo parece impossível, ainda assim, as grades e fechaduras das prisões se rompem. Nós temos exemplos na Bíblia. Os joelhos abriram as portas das prisões. As portas se abrem, os muros caem, as cortinas de ferro se derretem, os reis são destronados, os impérios são destroçados, os presidentes são destituídos e o exército de Satanás treme e foge e é vencido. Como você pode vencer o exército de Satanás? Com seus joelhos no chão, a sua boca no pó. Não há impossível para a pessoa que anda assim. Os homens podem menosprezar os nossos convites, podem recusar as nossas mensagens, podem se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar como pessoas, mas não têm defesa contra as nossas orações. A mim me encanta quando assumi essa consciência de que ninguém tem poder contra as nossas orações. Seus joelhos são muito importantes, e merece a pena fazer isto e dar a Deus o primeiro lugar. Além disso, quando o intercessor começa o seu trabalho, surgem os vocacionados, os obreiros se apresentam às missões, a visão missionária da igreja é despertada e ampliada, as organizações missionárias recebem suporte espiritual e financeiro, e além disso, o intercessor é grandemente abençoado pelo Senhor por sua participação nesta engrenagem da evangelização dos povos. Você quer ser um homem que vai ajudar na evangelização do mundo? Você não precisa ir daqui lá para a China. Dentro do seu quarto, dobra os seus joelhos e ore, interceda. Uma coisa é você orar, outra coisa é você interceder. A intercessão é para você, né? A oração é para você e a intercessão é para você estender o alcance da sua oração aos outros. Por que de joelhos? Eu comecei a examinar as Escrituras e fui ver por quê. Porque Deus merece, deseja e requer. Ele é o rei. Ele é rei dos reis. Quando nós chegamos diante de um rei aqui na terra, alguns se ajoelham, outros se inclinam, fazem reverência, etc., mas com muito respeito. Então, quando dobramos os nossos joelhos diante do rei dos reis, ele se agrada da nossa atitude. Porque se reconhecemos a nossa pequenez, dessa maneira, né? Reconhecemos a nossa pequenez e dependência, e a nossa insignificância diante do Criador. Quem sou eu? Quando eu dobro os meus joelhos, estou dizendo, Senhor, quem sou eu para que o Senhor me abençoe tanto? Mas é por causa da oração e da submissão. Porque normalmente, quando nós dobramos os nossos joelhos, não dobramos nossos joelhos, normalmente entram pedras no nosso sapato. E a pedrinha entrada no sapato, você vai ficando fazendo assim, algumas vezes, porque não pode tirar o sapato porque a meia está furada. Então você tem que ficar fazendo assim. Eu fiz isso já muitas vezes, né? Para tirar a pedrinha, para pô-la aqui nessa parte côncava, para não me incomodar tanto. Entram pedrinhas nos nossos sapatos.
Terceiro, porque estando de joelhos, é impossível que o diabo possa pôr-nos uma rasteira, dar-nos uma rasteira. O diabo não pode passar uma rasteira em quem está de joelhos. Então, as pedras no sapato. O que é pedra no sapato? Pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser o sobrinho, pode ser o patrão, pode ser o empregado, pode ser uma pedrinha no sapato. Mas ao invés de você ficar fazendo assim, ande de joelhos e você vai ver como Deus soluciona tudo, tudo. E outra coisa é que se você caminha de pé, o diabo está sempre disposto a dar-lhe uma rasteira. Põe alguma coisa na sua vida e você acaba cometendo um pecado e vai prejudicar a sua própria vida. Mas quando andamos de joelhos, o diabo não tem como passar-nos uma rasteira. Conclusão. A oração para o Filho de Deus é tão importante como o ar que respira, o alimento que come e a saúde que desfruta. É tão importante, e é verdade. Nós estamos diante da oração que é o fator mais importante na nossa vida cristã. É impossível realizar a obra missionária sem investir tempo na intercessão. Na oração por você e na intercessão pela obra missioneira no mundo. Pensando na urgência e na magnitude da obra missionária, deixo-lhes este versículo como desafio. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Para você pôr a sua boca no pó, você tem que dobrar os seus joelhos. E a boca no pó significa humilhação diante da santidade do Deus do Senhor, do Rei dos Reis. Por isso, esse é um texto, lema da minha vida. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Isso significa um sentido de humilhação diante da grandeza do nosso Deus, que é o nosso Pai. O poder da oração ha dominado a força do fogo, amansado o furor dos leões, silenciado a anarquia, extinguido as guerras, pacificado os elementos naturais, expulsado os demônios, destruído as cadeias da morte, aberto as portas do céu, diminuído as epidemias, espantado as fraudes, resgatado cidades da destruição, detido o curso do sol e freado o poder do rio. A oração é uma armadura poderosa, um tesouro inesgotável, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca se escurece pelas nuvens do firmamento, sem tormenta, e é a raiz, a montanha, a origem de incontáveis bênçãos. Crisóstomo. Coisa linda, né? Coisa linda. Por isto nós podemos dizer que realmente somos mais que vencedores. E não nos esqueçamos disto, para que possamos permanecer de pé diante dos homens, temos que estar antes de joelhos diante de Deus, diante do Senhor. Isto é o que o Senhor espera dos seus filhos. Algumas vezes nós dizemos, é interessante, eu não vejo o fruto do meu trabalho. Põe o seu joelho no chão e a boca no pó. Honre a Deus e Deus vai te mostrar a importância da sua vida no contexto da evangelização mundial. Para alcançar êxito no ministério, ninguém é tão importante que seja autorizado por mim, diz o Senhor, a tirar a sua boca do pó. Assim que Deus não nos autoriza a fazer isto. É no cadinho da oração onde é forjado o caráter do homem de Deus. Você quer ter um caráter segundo o coração de Deus, tem que estar de joelhos. Que o Senhor nos abençoe
de verdade, e que nós possamos ter uma vida mais que vencedora, não pelos nossos recursos e condições humanas que temos, mas por submissão absoluta e total ao nosso Deus, caminhando de joelhos diante dele, reconhecendo a sua soberania e a nossa simplicidade e humildade, e sabendo que nós não somos suficientemente capazes, ainda que tenhamos os cursos que temos, ainda que sejamos homens influentes em todos os contextos da sociedade, mas não temos como avançar e como dar frutos se não dobramos os nossos joelhos diante de nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Deixa eu entregar a noiva. Mas os irmãos estão vendo? Nem um momento posso estar sozinho. Vê? Até o pastor está já contratado por ela. Meus irmãos, a vida do pastor Elton fala. Se ele não pregasse, e se você conhecesse a história e as experiências que ele tem com Deus, a vida dele fala. E nós começamos um movimento nesta igreja, a começar, como eu já disse, pelo conselho pastoral, que nós queremos mudar a nossa cultura de oração. Nós não queremos que a igreja seja marcada por um evento, não é isso. A gente é tão leviano com a oração. Nós oramos pouco e oramos mal. O próprio Jesus Cristo disse que nós não sabíamos orar. Disse aos seus discípulos. Isso reverbera a todos nós hoje. Tratamos a oração com leviandade. A oração se tornou, para muitos, um ato religioso. Deixa eu aqui cumprir meu dever. A proposta é outra. É que a gente aprenda, como pediram os discípulos, a orar. E orar é muito mais do que um ato, é uma vivência. É estar sempre, como diz Paulo aos Tessalonicenses, em espírito de oração. Orar sem cessar é isso. Como bem aprendemos aqui, pastor Elton podia ficar aqui dias falando sobre oração, porque ele tem autoridade para isso. Eu sou uma das pessoas privilegiadas, que estou no caderninho dele, ele tem cerca de 800 pastores na sua lista de oração e outras pessoas. Este homem fica de 1h30 da manhã às 4 todos os dias, orando e intercedendo. É um trabalho para ele que o Senhor o deu. E eu fico impressionado, porque quando eu acordo ou me levanto pela madrugada, o sinal dele já chegou no meu WhatsApp. As mãozinhas juntas, 2 horas, 2h30, 3, 4 da manhã, e não falha. Hoje, quando eu fui pegá-lo, vou contar aqui a sua intimidade. Hoje, quando fui pegá-lo no hotel para trazê-lo para o culto, ele disse que a noite foi maravilhosa e ele pôde fazer o trabalho dele. Eu entendi. Num hotel ou fora do hotel, em casa ou fora de casa, ele continua. Por isso que na vida dele se cumpre o que diz aquele salmo: deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vive a sua vida deleitando-se em Deus, em comunhão, e contou aqui tudo que pediu ao Senhor. Deus o ouviu, porque ele conhece o coração do papai, como ele costuma dizer, e ele não pede na furada, ele só pede na certa. E por que ele só pede na certa? Porque ele conhece o pai que tem. Ele não pede aquilo que o pai não pode lhe dar, ele pede aquilo que ele sabe que o pai pode lhe dar. E então ele tem sido abençoado ao longo de todos esses anos. Quinta-feira o pastor Elton fechou a Bíblia e contou para nós
dezenas de experiências com a oração. Ontem, os nossos jovens entrevistaram o casal, a tenda estava lotada, ouvindo experiências de oração. Ele acaba de escrever um livro, são 3 livros que ele estará escrevendo, já foi o primeiro, contando as suas histórias com a oração. Gente, que isso nos motive, que isso abra os nossos olhos espirituais, de que é com a oração que nós movemos o coração de Deus. A gente ora pouco e ora mal, e o desafio que Deus nos está dando, você que está na internet ou aqui, é que a gente aprenda a orar, não importa a idade. Eu, depois de mais de 33 anos de ministério, estou aprendendo muita coisa com este homem e sobre oração. Você tem que aprender, e a gente vai ver um outro tipo de vida cristã, quando a gente aprende a orar. Às vezes, nós ficamos pedindo às pessoas, o brasileiro tem muito isso, aqui na nossa cultura, o jeitinho, a intervenção de alguém na justiça, alguém que vai arrumar um emprego para o fulano, para o meu filho. Vamos primeiro colocar os joelhos diante de Deus. Não existe pistolão maior, como a gente dizia no passado, do que o Senhor. Se Ele quiser, Ele vai dar. Vamos entregar, Cacau, essas eleições nas mãos do Senhor em oração. Você, empresário, entregue sua empresa em oração. Mude a cultura da sua cabeça. Ao invés de buscar as ajudas, os jeitinhos, bota o joelho no chão e a boca no pó. Frases tão fortes que foram ditas aqui, como por exemplo, quem anda de joelhos não leva a rasteira do diabo. Quem anda de joelhos, como é que vai pecar? Como é que teremos cara para pecar se estamos de joelhos? Não é isso, pastor Tiago? E a gente está começando a aprender, lá no nosso conselho, que primeiro os pastores têm que aprender, para depois trazer a igreja. Parece uma coisa simples, não é? Você ouviu isso desde a escola bíblica, que você participou a primeira, mas a gente tem que praticar, viver, vivenciar, mudar a nossa cultura de oração. O mundo vive cada dia dias muito maus, as pessoas estão muito doentes, irmãos, perturbadas. Como eu disse aqui numa outra pregação, o número de pessoas deprimidas e ansiosas no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, relatório de junho, cresceu 25%. Vamos botar os joelhos no chão. A nossa resposta vem do Senhor. Tem horas que o médico no hospital diz assim, não tenho mais nada o que fazer, mas vem o Senhor e dá um outro diagnóstico. Tem horas que as portas estão cerradas, como ele diz no espanhol, mas o Senhor vai e abre a porta. Tem horas que não tem jeito, e o Senhor faz. Ele é especialista em coisas impossíveis. Eu chamei a irmã Miriam aqui, ela vai orar, que ontem, eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu não sei se o Guilherme gravou, mas devíamos assistir o que esse casal disse à juventude. Quem estava aqui foi privilegiado ontem, não é isso, Raquel? Luana, Gustavo, estávamos aqui. Eu vou pedir para que ela ore, peço à igreja que se coloque em pé. Irmã Miriam, ora para nós, e se a senhora quiser, pelo Espírito, dizer alguma coisa ao povo, fique à vontade e diga. É um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor. E quanta coisa nós podemos aprender. Essa é a oportunidade que nos dá o Senhor, não é? Para aprender, para estarmos juntos. Eu não troco a convivência com meus irmãos na fé com outra coisa, com qualquer reunião, com qualquer festa. E este é o motivo de dar graças a Deus, quando nós temos as nossas igrejas abertas para a pregação do Evangelho. Meus irmãos, vamos orar para que esta liberdade continue em nosso país, para que tenhamos as igrejas abertas para testemunhar
do amor de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. O testemunho diante da nossa família, dos nossos filhos. Como é importante estar aqui. E eu estou tão agradecida. Já foram 2 cultos hoje. Eu assisti pela segunda vez a mesma mensagem. E ficava conferindo se ele estava falando a mesma mensagem da primeira. Mas sempre Deus pode acrescentar alguma coisa para o nosso crescimento. Irmãos, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. E permaneçam na fé. Permaneçam firmes no Senhor. Não deixem de orar. Vamos continuar orando. Há muitos motivos para orar. E de joelhos é melhor, não é? Vamos orar, irmãos. Vamos ser agradecidos. Sede agradecidos é a palavra que nos orienta para sermos agradecidos. E quantas coisas. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Que o Senhor abençoe esta igreja. Vamos orar então? No meu coração eu tenho muita gratidão nessa hora. E talvez não saiba me expressar, mas o Senhor conhece o meu coração e a minha vida. Tudo aquilo que Ele já nos deu como família, como servos dEle. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, o meu coração está muito agradecido. O meu coração não sabe se expressar agora, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado. Estes dias aqui com os nossos irmãos da Igreja do Recreio. Meu Deus, que privilégio contemplar este número tão grande de irmãos que vieram louvar o Teu nome, que vieram participar deste culto. Meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor falou a cada coração. Com certeza teremos uma semana muito abençoada, porque nos enchemos de Ti nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor nos tem falado. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer na vida de cada irmão que está aqui, na vida desta igreja, na vida do pastor, na vida da sua família. O Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre o pastor, sobre os pastores desta igreja. Muito obrigado, Deus, pelo apoio que os Teus servos dão ao Teu servo, pastor principal desta igreja. Deus, obrigado pelo que o Senhor está falando aos nossos corações, e que possamos sair daqui cheios, repletos de Ti, Senhor, e que possamos aprender a orar mais, a buscar a Tua face, para que o Senhor abençoe a nossa família, para que o Senhor abençoe o nosso trabalho, para que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Para a Tua honra e para a Tua glória, eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar louvando essa manhã tão emocionante, abençoada para todos nós. Não sai não. Você, quando sai antes, você perde aquele final do doce de leite com aquela calda, e o pedaço final tem que ser comido. Então nós vamos agora adorar ao Senhor, agradecendo a manhã tão abençoada. Tem pessoas que estavam querendo, porque o pastor Elton ainda vai estar conosco até quarta-feira. Ele vai para Campos dos Goitacazes, para uma outra igreja. Que disposição, queria ir de ônibus. Falei, de maneira nenhuma, não deixo, seria trazer sobre a minha cabeça a maldição. Não vai não, não deixo não. Mas alguns estão perguntando sobre um encontro informal amanhã à noite, para ele contar, porque ele tem muita história para contar. Eu confirmo, fique atento às mídias sociais. Nós vamos estar aqui à noite, venha, traga pessoas. Nosso coro do CCH vai ser uma benção. Vou pedir ao pastor Douglas, cadê ele? Está por aí o Douglas? Luana, por favor, vá até ali e pegue os irmãos.
pastor Elton e irmã Miriam vão sair, enquanto nós vamos estar cantando, e que agora você possa estar celebrando o Senhor com alegria, agradecendo. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor me falou, e faço um voto com Ele, de uma vida de oração diferente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos adorar. Render a Ti adoração e derramar. Declare que é o que o teu coração anseia. Deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais. Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é tremendo, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais o Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar pra te dizer: declare o teu amor a Ele. Estou apaixonado cada vez mais. Só Tu és, Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, leva-nos, leva-me além.
leva-me além, que minha vida flua mais.